Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto glorioso dele sobre você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto maravilhoso e te dê a paz no seu coração, na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. No Salmo 23, o salmista declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para todo sempre na casa do Senhor. Amém? Então eu vou colocar o teu nome aqui, né? Muito boa tarde, Maria Nilza Colinha, paz do Senhor. Eu vou colocar o teu nome aqui nesse azeite e vou estar orando, apresentando diante do Senhor, né? Algumas pessoas eu conheço as causas principais e eu vou estar clamando por essas causas, né? Que o Senhor se apresse em socorrer, que o Senhor entre com o seu socorro sobrenatural, amém? Vamos ter uma palavra de oração, né? Por todos que entrarem na live, pelo Felipe Ordeiro, que tá com um probleminha, né, de saúde, vou colocar o nome dele aqui também, né, pelo seu Ademir, Maria Nilza Colim, né, muito boa tarde, Maria Nilza, pela irmã Genir, pela Sandra, Arlete Vieira, pelo Isaías, Aliane, Emilianinha, Vitória Cristina, por todos que estão enlutados hoje, que perderam entes queridos, né, vamos entrar em oração, pedir para o nosso Deus que Ele entre com milagres sobrenaturais na nossa vida, porque Ele é um socorro bem presente na angústia e na tribulação, que Ele não nos deixe temer mal algum, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Senhor, nós tributamos a Ti, Deus, nosso Pai, Criador do universo, Criador de todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque nós não reconhecemos outro Deus além de Ti, outra rocha em quem nós possamos, Senhor, firmar as nossas raízes. Senhor, para Ti nós corremos e estamos em alto refúgio. Senhor, para Ti nós corremos e temos segurança. À sombra das Tuas asas nós nos abrigamos. Nós queremos Te agradecer por mais um dia de vida. Nós Te agradecemos pela casa, pela família, pelos filhos. Senhor, pelos nossos animais, por tudo que o Senhor nos deu, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós queremos te pedir por todas essas vidas que foram mencionadas, Senhor, que tem algum problema de saúde, que o Senhor esteja entrando com socorro, Senhor, que o Senhor esteja ajudando em todas as dificuldades, Senhor, agilizando processos. Ó Deus, mas mais do que tudo, nós te pedimos, Senhor, ó Deus, unge, Senhor, com o teu óleo santo, Senhor, as memórias, os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Depois você pega um pouco de óleo e unge assim, ó, fala assim, Senhor, que a minha mente seja cativa à mente de Jesus Cristo, onde houver um sentimento, onde houverem pensamentos armazenados de tristeza, de depressão, de ansiedade, que causa ansiedade, Senhor, ó Deus, memórias do passado, memórias que eu não me lembro, mas que, Senhor, devem estar, Senhor, no inconsciente, no subconsciente, que o Senhor esteja ungindo com o óleo do Salmo 23 e faz o meu cálice transbordar, Senhor, que seja apagado, Senhor, todos esses sentimentos, todas essas emoções ruins, Senhor, todos os pensamentos que me fazem sofrer. E, Senhor, que as enfermidades sejam ungidas com o teu sangue precioso. Onde houver alguma
enfermidade, Senhor. Passa com o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tomou e carregou todas as dores e enfermidades. Pelas suas machucaduras nós profetizamos cura na vida do Felipe, do seu Ademir, ó Deus, da dona Arlete, do seu Vieira, da Maria Nilza, do Isaías, Senhor, da Aliane, da Emilianinha, Senhor, quer sejam enfermidades emocionais da alma, Senhor, ou do corpo, mas elas se originam na alma. Que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, ungindo com esse sangue, onde houver alguma bactéria, vírus, Senhor, ó Deus, onde houver alguma deformação nos órgãos, Senhor, ó Deus, visita o sangue, os nervos, os ossos, visita a coluna, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Nós profetizamos cura, nós profetizamos saúde, nós profetizamos vida e vida com abundância em nome de Jesus. Abençoa as famílias, Pai. Ó Deus, fecha a boca daquelas mulheres, Senhor, que são como a rainha do céu, que são mandonas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda as mulheres a serem mansas, humildes de coração. Aqueles maridos que ainda não aprenderam a dirigir os lares, tira toda a traição, tira toda a malignidade, demônio dos ciúmes, demônio dominador, perturbação, saia dos lares em nome de Jesus. Abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos, abençoa os lares deles, Pai, em nome de Jesus. Livra de toda traição, Senhor, de separação, de contenda. Traz unidade, traz amor, traz paz, traz harmonia. Abençoa, Senhor, o futuro casamento dos nossos netos, dos filhos que ainda não casaram. Se alguém ainda tem filho que não casou, abençoa o futuro deles, Pai. Abençoa a profissão, que eles escolham o melhor, Pai. Senhor, ó Deus, onde eles serão bênção, onde eles serão, Senhor, completos, ó Deus, onde eles serão felizes no trabalho. Abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. Nós chamamos a salvação nesta nação. Que venha o espírito de súplica e de oração sobre o teu povo, para que nós possamos chamar a salvação esta nação, que seja a maior nação, Senhor, ó Deus, cristã do mundo, que tenha compromisso contigo. Traz de volta aqueles que estão afastados, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa Israel com salvação, Pai. Ó Deus, cobre aquela nação com teu sangue, dá estratégias de guerra. Senhor, guarde e livre os soldados da morte. Senhor, continua manifestando sinais para que aquele povo veja que Israel é a menina dos olhos do Senhor, que aquela nação é protegida pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ainda vou fazer uma oração que João 17 é a oração que Jesus fez por nós, né? Pela igreja, pelos discípulos e por todos que ainda iam crer, que nós possamos conhecer a Jesus e a sua palavra a cada dia com mais intimidade. Que Deus nos preserve a nossa família da apostasia, das artimanhas ciladas do inimigo, de toda a malignidade, Senhor, de toda obra de macumbaria, bruxaria, do mal olhado, da inveja, de oração contrária, de falsas doutrinas, que nós tenhamos alegria completa. Jesus orou para que nós tivéssemos alegria completa, que nós sejamos santos em pensamentos, ações e caráter, que nós sejamos santificados na verdade, a tua palavra é a verdade, que haja unidade no corpo de Cristo, que nós possamos levar outros a Jesus, que nós possamos perseverar na fé, que o Senhor não nos tire do mundo, mas nos livre de todo mal, que Ele manifeste o nome, que nós possamos manifestar o nome de Jesus ao mundo. E que todos venham aqui, todos aqueles que o Senhor sabe, ó Deus, que estão em lugar errado, buscando de forma errada, tenham um encontro poderoso com Jesus. Os nossos familiares, né, que ainda não conhecem o Senhor, que tenham experiências pessoais com Jesus. E que sempre nós estejamos um dia para todos, sempre onde Jesus vai estar. Que haja uma revelação, que o mesmo amor que Jesus, que o Pai ama Jesus, Ele nos ama, amém? Glória a Deus, né? Então hoje nós vamos compartilhar, né? Nós estamos falando sobre o livro de João, capítulo 18. Muito boa tarde, Noemi, minha querida, a paz do Senhor.
Então, nós estamos falando em João 18, a palavra fala sobre Jesus no Getsemane, né? Eu já preguei essa palavra, mas como eu estou numa continuidade do livro de João, só que eu vou ler em Lucas, porque essa passagem está nos 4 evangelhos, né? Está em Mateus 26, em Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Só que eu vou ler 18, porque em João está muito curtinha, né, a passagem. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: se queres, passa de mim este cálice, Pai. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Então, na verdade, os soldados, né, lá em João 18, fala que eles vieram prender Jesus, né? E Jesus pergunta: a quem buscais, né? Eles falam: a Jesus. Ele fala: sou eu, né? E a hora que Jesus falou: sou eu, eles caíram no chão, né? Eles se afastaram e caíram com o poder, com a unção que saía da boca de Jesus, né? Então ele foi orar lá no jardim do Getsemane, né? E o jardim do Getsemane não é um jardim, é um pomar, né? Eu acho interessante porque o jardim do Éden também não era um jardim, porque tinha fruto, né? Eu não sei por que eles colocam o nome de jardim no pomar. E os judeus, eles têm vários pomares, né? Que são de frutas produtivas, né? De uva, de azeitona, de tâmara, né? Aí do lado dele estava o Monte das Oliveiras, né? E esse jardim é um jardim de prensa. Eu já preguei essa palavra, né? Quem acompanha sabe. Então a uva, quando é prensada, ela traz alegria, né? A cana traz doçura e a azeitona traz unção, né? Então era uma plantação de azeitonas, é um lugar muito grande, cheio de azeitonas, né? De oliveiras. E o Getsemane, né, ocupava todo o Monte das Oliveiras. Aí Jesus orou com muito fervor. E aí o seu suor caiu na terra como gotas de sangue. Ali ele foi prensado, ali foi a primeira prensa, né, para que o sangue dele fosse derramado. E muitas pessoas pregam, né, que Jesus estava pedindo para o Pai livrar ele da cruz. Mas em Hebreus acho que é 5, fala assim: o qual nos dias, né, aqui na terra, ele ofereceu tão grande clamor ao que o podia livrar, né? E ele não o livrou. Então, mas ele não estava pedindo para sair da morte, ele estava pedindo para não morrer ali. Ali ele foi prensado, né? Por quê? Porque o primeiro sangue foi derramado ali, e o Jardim das Oliveiras era em frente ao templo, né? E aí o que acontecia? Como é que eles prensavam essas azeitonas? Eles enchiam sacos e sacos de azeitona, né, que eles colhiam no Monte das Oliveiras. Aí eles levavam na prensa, mas primeiro eles colocavam um saco em cima do outro. E somente o peso da carne da azeitona, né? Somente o peso de um saco sobre o outro já começava a escorrer o primeiro azeite, né? Era a primícia, ele era o mais importante, o mais fino, o mais puro, o melhor. E a azeitona, ela tem muita qualidade, né? A azeitona, ela é um alimento muito rico. Então, o primeiro azeite era as primícias, eles levavam no templo que ficava em frente ao jardim, né, o Getsemane. E aí o primeiro azeite vinha aqui nessas lamparinas, ó.
Aqui tem umas lamparinas que são acesas. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Essas lamparinas, o primeiro azeite vinha aqui nessas lamparinas, né? E acendia a menorá. Isso daqui chama menorá, lá no templo. Então, esse primeiro sangue de Jesus foi justamente oferecido em frente ao templo, né? Então, esse azeite era usado para acender a menorá. E é pela prensa, não tinha nada assim manual. Era só o peso da carne da azeitona sobre a carne da azeitona. Saía esse primeiro azeite, essa primícia que acender essa menorá, né? Essa menorá que simboliza, eu creio que o Espírito Santo, né? Então acendia lá no templo e o jardim era bem em frente, né? Aí o segundo azeite era para alimento, né? Então, aí depois que saía, né, essa prensa de um saco sobre o outro, eles pegavam, né, o saco de azeitona e levavam na prensa. Aí apertavam, saía o azeite que ia ser vendido para alimentação. Daí colocavam de novo a azeitona na prensa, né? Olha só como a azeitona é prensada e quanta utilidade tem o azeite, né? Girava, aí saía um azeite um pouquinho menos puro, né? E era para ungir feridas. Eles usavam esse azeite para cura, para unção. Aí o quarto azeite, né, colocava de novo, pegava de novo, né, aquele azeite lá da prensa, colocava lá de novo, girava mais um pouco, ainda saía azeite para fazer sabão. Aí o quinto azeite colocava de novo, a azeitona já não tinha mais nada onde prensar, e Jesus foi prensado dessa forma, o sangue dele foi todo derramado, né? Aí o quinto peso girava, e aí o resto do azeite que saía era para acender as lamparinas, né, e para iluminar as casas. Então, porque o que acontece, né? A palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia tem que ser lida, a gente conhecendo a história, a cultura, o país e o hebraico. Então, era isso que acontecia lá, né? Jesus está na prensa de azeite, bem em frente ao templo. Quando ele aceita o cálice da redenção, ele aceitou derramar todinho o seu sangue pela humanidade. E tinha que ser as primícias, né? Primeira primícia foi em frente ao templo. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Aí o que aconteceu? Quando Tomé quis tocar em Jesus, Jesus fala, eu ainda não subi para o meu Pai. O que acontece? Depois que ele morreu e entregou o seu sangue lá na cruz, ele subiu para o Pai, porque lá no céu tem um protótipo do Santo dos Santos, onde ele entregaria o sangue dele e ele foi aceito. Depois, né? Primeiro, Maria Madalena, Maria Madalena quis tocar em Jesus, Jesus falou, não me toques porque eu ainda não subi para o meu Pai, né? Aí ele subiu para o céu, entregou o sangue dele lá no Santo dos Santos, desceu, aí ele aparece para Maria Madalena, né? Não, para Tomé, perdão. Primeiro foi para Maria Madalena e Jesus fala, não me toque porque eu não subi para o meu Pai. Aí depois ele começa a aparecer para os discípulos. Aí quando Tomé fala, se eu não tocar na ferida, né, e nem ali nas mãos dele, eu não vou crer. Aí Jesus falou, toca, porque ele já tinha subido e entregue o sangue, né? Aí voltando, então o primeiro azeite, assim Jesus foi prensado no Getsêmani e ele ofereceu o seu sangue no templo aqui na terra que ficava em frente ao jardim do Getsêmani, né? Foi a primícia. Então o primeiro sangue, né, foi a primícia. E o primeiro azeite era oferecido no templo, né, para acender, para colocar a luz na menorá, né? Então, o segundo azeite era para alimento, o terceiro era para ungir as feridas, o quarto para fazer sabão e o quinto para acender as lamparinas, né? E Jesus, tudo isso, ele significa na nossa vida, né? Então,
Aí o primeiro foi extraído, né? Aqueles sacos sobre aqueles sacos, aquela pressão, e saiu essa primícia de azeite, né? E os demais saíram também. Olha quanto benefício tem a azeitona, né? Então Jesus aceitou pagar o pecado de toda a carne, né? Jesus começa a orar com mais intensidade e entre o seu sangue, né, saem as primícias do seu sangue. O primeiro sangue foi derramado no chão. E o sangue foi sendo derramado depois por toda Jerusalém, né? A área política, social. Então ele foi açoitado, foi pelos gentios. Lá quando ele sangrou, quando ele se apresentou a Caifás, para todo o sistema político. Então todo o sangue dele foi derramado por toda a humanidade, por todo tipo de sistema, né? E ele vai sendo exprimido todas as áreas de Jesus, né? Então as primícias são o sangue, é o azeite que seria oferecido no templo. Aí o outro seria alimento. Jesus é o nosso alimento, né? E o azeite, principalmente o azeite extra virgem, ele é um alimento excelente para as pessoas, né? E as pessoas, os sacerdotes também usavam o azeite para cura, né? Para unção de feridas. Muito boa tarde, Francisco. Irmão Francisco, a paz do Senhor. E Jesus também, ele nos limpa, a palavra dele nos limpa, nos purifica, né? E ele também é a nossa luz. O azeite também serve para iluminar os lares, né? E ele também ilumina a nossa vida, né? E a palavra fala que ele também é a primícia dos que dormem. Então, lá no Getsemane, né, que eu sempre pensava falar, o jardim do Getsemane, é um pomar onde eles extraem, né, o azeite da azeitona. E eu nunca pensei que a azeitona passava por tantas prensas, passa 5 vezes pela prensa, né? E Jesus foi prensado, ele foi prensado de todas as formas, né? E ele é o nosso alimento. Ele é a nossa luz, ele é a unção da nossa cura, ele é a nossa cura, né? Ele é aquele que ilumina a nossa vida e os nossos lares. Aí lá no Getsemane, Jesus pede para os discípulos vigiarem em oração, porque ele sabia que ele seria prensado e tinha que ser lá, justamente lá, porque era em frente ao templo, era onde simbolicamente seria oferecida a primícia do azeite, a primícia do sangue dele. E aí o que acontece? Os discípulos estão dormindo e Jesus fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então Jesus nos adverte várias vezes, né? Como a parábola das virgens, né? Ele fala assim que 5 eram prudentes, 5 eram nécias, 5 levaram mais azeite, né? E 5 levaram pouco. À meia-noite, de repente, se ouve o barulho do noivo, né? Que está voltando. E 5 subiram com ele, mas 5 pediram, né? Pediram para aquelas que tinham sobrando o azeite. E elas falaram, não, é para que não se dê que nos falte, vão e comprem. No que elas foram comprar, o noivo veio e elas ficaram. Então, por isso, Jesus está falando muito para que nós nos enchamos do Espírito Santo, né? Que nós estejamos em vigilância, porque nós não sabemos a hora. Da outra vez eu já falei, né, que eu fui jantar na casa da minha filha e eu vi o vigilante, né, sentado numa cadeirinha pequena, só com uma cobertura, porque no sol e na chuva, né, e ele ia passar a noite inteirinha lá. E eu tava passando, ele acenou com a mão e eu fiquei com dó dele, porque eu falei assim, eu vou para minha casa dormir. E ele tem que ficar aí vigiando a noite inteirinha, né? E o que acontece? Jesus também fala para nós vigiarmos, porque não é por causa de um emprego, mas nós estamos vigiando para nós ouvirmos, né, a volta de Jesus, para nós estarmos atentos quando tocar o som da trombeta, para nós estarmos atentos, vigilantes e prestarmos atenção quando Jesus voltar, porque a palavra fala que vai ser num piscar de olhos.
que assim como o relâmpago que se mostra no Oriente e do Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então nós precisamos estar vigilantes em oração, em comunhão com o Senhor, para nós não pecarmos contra Ele, né? Para nós estarmos com o nosso ouvido atento, para nós estarmos mesmo, como o Senhor fala, vigiar e orar. Primeiro vigiar, então nós temos que ver o que nós temos que vigiar e nós temos que colocar em oração, né? Tudo isso. Então é o que eu estava orando, né? Fala lá em João 17, eu vou falar de novo, né? Que nós conheçamos Jesus e a sua palavra, que Deus preserve a nós e a nossa família de toda apostasia, do laço da cilada de Satanás, do mal, das falsas doutrinas, que nós tenhamos a alegria completa do Senhor em nós, porque o Senhor é a nossa alegria, e Ele declarou, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Que nós sejamos santos na nossa ação, pensamento e caráter, que sejamos santificados na verdade, a palavra do Senhor é a verdade e a palavra não muda, né? Que haja unidade no corpo de Cristo, que nós possamos levar outras pessoas, conhece então. Então é por isso, né? É por isso que nós temos que nos encher do Espírito, né? Eu estava vendo uma ilustração assim que acho que foi o Senhor que me deu. Quem de nós já não foi no aniversário e encheu uma bexiga? Não exige muito esforço e tem que soprar. Agora para essa bexiga esvaziar é só tirar ela da boca, tchum, todo aquele esforço vai embora, né? E o inimigo realmente conhece nossas fraquezas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos esvaziamos da nossa carne, né? E a palavra fala, né, uma ordem, enchei-vos do Espírito, como? Não bebendo, né, o Senhor fala assim, que a gente não se embriague, né, mas que nós possamos falar, né, entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, que nós venhamos a nos encher da palavra e nos esvaziarmos de nós, né, que nós possamos perseverar na fé. Quanto mais vai chegando a volta de Jesus, mais luta. A palavra fala que o amor de muitos esfriaria, né? E que o Senhor Jesus, em João 17, como eu preguei ontem, olha que oração linda. Pega essa oração e ora para você, ora pela sua família. Jesus falou, né, quando ele estava aqui antes de entregar a sua vida, que é o que eu falei, quando a pessoa está para morrer, é a oração, é o pedido mais sincero do coração dela, é o que mais vale na vida dela do que tudo. E Jesus pediu, Pai, não tira eles do mundo, mas livra eles do mal. Jesus pediu que o Senhor não nos leve antes do tempo, que o nosso tempo se cumpra aqui na terra, né? Que o Senhor não nos tire pela morte, mas que o Senhor nos livre de todo mal. E Jesus ainda fala, não rogo só por esses meus discípulos, mas rogou por mim e por você. A nossa vida estava em oração diante do Senhor, diante do Pai, através de Jesus. Jesus pediu, não tira o Glauco do mundo, mas livre ele do mal. Não tira a Genir do mundo, mas livre ela do mal. Não tira a Noêmia do mundo, mas livre ela do mal. Porque Jesus falou, eu não estou rogando só por esses meus discípulos. E Jesus fala que nenhum deles se perdeu, ele cuidou tão bem como pastor perfeito, que só Judas se perdeu porque ele já tinha um processo ruim no coração dele, alguém tinha que trair Jesus, né? Então Jesus estava orando por mim e por você, né? Que nós não nos afastássemos, que nós não fôssemos enganados, que Deus não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse de todo mal, né? E Jesus orou, né? Por todos aqueles que irão crer nele. Ele pediu por nós, porque ele sabia que nós íamos crer nele, né? E que o amor, né? Que nós estejamos sempre onde ele estiver, ele pediu, né? Que quando nós passarmos desse mundo, nós estejamos para sempre com ele, nós nunca mais sejamos afastados, porque o ímpio que resiste à palavra, que resiste a Deus, ele vai passar a vida no inferno, mas nós vamos estar para sempre com o nosso Salvador, né?
que haja uma revelação no nosso coração, né? Que com o mesmo amor que o Pai ama Jesus, Ele te ama e Ele me ama. Olha que coisa linda, gente. Medita na palavra. Lê João 17, ora por você e ora pela sua família, né? Enche essa palavra de oração, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Senhor, nós sabemos que o teu caminho é estreito, mas o Senhor venceu e o Senhor vai nos capacitar a vencer. E assim como a tua palavra diz, ó Deus, que nenhum dos que o Pai te deu se perdeu. E o Pai nos deu para o Senhor. Não nos deixa, não deixa nenhum de nós nos perdermos, nem a nossa casa. Porque nós temos crido no Senhor e nós queremos que o Senhor vai nos salvar e a nossa família. Senhor, nós queremos te servir, Senhor, cada dia melhor. Ó Pai, que o Senhor traga uma revelação, derrame desse amor que o Senhor tem por Jesus, o Senhor tem o mesmo amor pelas nossas vidas. Cuida de cada um com os teus cuidados paternais, guarda e livra de todo mal. Senhor, ó Deus, de apostatar da fé, Senhor, de desanimar. Senhor, livra cada um, Senhor, ó Deus, do engano do mundo, das artimanhas do maligno. Cobre-nos com teu sangue precioso e guarda-nos para a vida eterna. Em teu amor, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no seu coração, fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal, faça resplandecer o rosto glorioso dele de ti e te guarde debaixo das asas protetoras dele, amém? Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos. Fica na paz do Senhor.